Eu sou Manuel Antônio Ariano, formado em Direito, e me formei em 79 na Faculdade de Direito da USP. Foi assim o final do auge do movimento estudantil de 77, tive a oportunidade de participar dessa época. A minha geração participou da recriação da UNE, da UEE, do DCE Livre da USP. Eu pude participar do primeiro congresso em Salvador, Bahia, que refundou a UNE, que tinha sido extinta pelo governo militar. Advoguei cerca de 10 anos, passei pela Advocacia Carvalho de Jesus, que era associada à Frente Nacional do Trabalho, que é uma entidade, uma organização de trabalhadores ligada à igreja e àquele movimento Justiça e Não Violência, que se inspirava no Mahatma Gandhi, que era um movimento que existia e que tinha presença em sindicatos, tinha presença em movimentos de bairro. Eu passei por esse escritório, foi meu primeiro emprego, e eu me especializei na faculdade em processo civil. Eu não me interessava por direito do trabalho. E eu fui contratado porque esse sindicato esse escritório era um escritório de advocacia trabalhista, mas ele tinha uma série de consequências. Por exemplo, assessoria a poceiros do Vale da Ribeira, a assessoria a oposições sindicais, que envolviam um trabalho técnico mais voltado para direito civil e processo civil. E eu fui contratado mais por causa desse nicho que havia nesse escritório. E eu principalmente dava assessoria jurídica para as oposições sindicais. Havia, na época, um grande movimento, junto com a luta pelas eleições diretas, a luta pela Constituinte, e de retomada dos sindicatos, que estavam na mão de dirigentes, os dirigentes que tinham alguma atividade um pouco mais concreta, tinham sido caçados, presos, expulsos, sindicatos fechados. E o movimento era de retomada dos sindicatos. Então, eu dei assessoria para vários sindicatos. Por exemplo, os metalúrgicos de São Paulo, a oposição metalúrgica, eu assessorei de 80 até 88. E, nesse trabalho, acabamos ganhando algumas eleições sindicais. E eu recebi oferta de emprego de vários sindicatos que queriam me contratar. Bom, enfim, eu fui para no Sindicato dos Trabalhadores de Indústrias Químicas, em 82. Fui junto com o Pedro Sampaio e com a Silvana Abramo, que é minha esposa. Fomos montar a equipe lá no sindicato, continuamos fazendo esse trabalho. Eu fazia dissídio coletivo, a campanha salarial do Grupo 14, que reuniu a indústria química, farmacêutica, petroquímica do estado de São Paulo. Foi aí que eu tive o primeiro contato com o tribunal enquanto cúpula, porque antes eu conhecia a primeira instância, as juntas de conciliação, onde eu advogava também. Mas aí eu passei a conhecer o tribunal pleno, que nessa época nós tínhamos muitas greves também, e quase toda hora eu estava lá com um dissídio de greve, e estava lá também nas campanhas salariais. E depois, em 88 para 89, nós cansamos um pouco da advocacia que estávamos fazendo, porque o movimento sindical já estava um pouco, digamos assim, acomodado, não se via muita perspectiva. Quando nós chegamos no sindicato, nós tivemos a oportunidade de modificar um monte de coisa. Essas convenções coletivas que nós temos hoje, essas convenções, elas, com cláusula de estabilidade para acidentado, cláusula para aposentadoria, cláusula de não sei o quê, cláusula de
A estabilidade para gestante, a primeira cláusula de estabilidade para gestante no Brasil surgiu numa convenção coletiva do Sindicato dos Químicos de São Paulo. Na época ainda que o Almir Pazianotto estava lá, que nós entramos no lugar do Almir Pazianotto. Ele saiu, nós entramos. E as convenções que tinham poucas cláusulas sociais, que a gente chama de garantias de estabilidade, de condições de trabalho, essas coisas, explodiram, passaram a ter cláusulas abordando vários aspectos da questão da condição de trabalho mesmo. Bom, depois que passou essa fase, nós ficamos assim numa situação um pouco parada, e eu que sempre me achei um advogado nato, eu sempre gostei da advocacia, resolvi prestar concurso. Resolvemos prestar concurso, passamos. Esse jurídico dos químicos, naquele ano, o Pedro prestou antes. Pedro Sampaio prestou em 88 e ingressou no concurso anterior. Aí nós viemos no concurso seguinte, eu, a Silvana, hoje temos a Kiong, Mili, o Salvador Laurino, a Estela, que aposentou-se. O grupo todo prestou concurso, ingressou e virou juiz do dia para a noite. Aí foi um choque, um negócio assim. Eu fui 5 anos juiz substituto, fui promovido em 94 para titular da 74, a 74ª Vara de São Paulo, que eu fui presidente 15 anos, até ser promovido agora há 5 anos para o tribunal. Em termos de experiência, a experiência acadêmica eu não tenho, eu dei aula há 6 meses e cheguei à conclusão que eu não tenho vocação para isso, e não insisti no assunto. E hoje eu estou no tribunal, integro a 14ª turma, o órgão especial, no segundo mandato, no órgão especial, e a comissão de uniformização de jurisprudência, que atualmente está vivendo um momento assim, sui generis, vamos dizer assim. Essa época era o tempo que vigia a Lei 4.330, a Lei de Greve, que era uma lei de greve feita pelo governo militar, que possibilitava a intervenção nos sindicatos, a cassação de dirigentes. E nós tínhamos junto com essa política de ampliar as convenções, ampliar as garantias, de criar normas de interesse dos trabalhadores nas convenções, nós tínhamos uma política de fazer acordo em dissídio coletivo. Por uma questão técnica, nós não fazemos convenção coletiva. Simples razão, a convenção coletiva não permite a execução judicial, você propor ação para cumprir, naquela época não era possível. Já, se eu faço um acordo em dissídio coletivo, eu tenho uma sentença normativa, e aí eu posso executar judicialmente. Por essa simples razão, nós sempre levávamos a questão para o tribunal, em dissídio coletivo, e lá nós sempre fazíamos acordo. Eu cheguei a sair de audiência do tribunal às 4 horas da manhã. A audiência começou às 13 horas e acabou às 4 horas do dia seguinte, para fazer o acordo. E sempre fizemos acordo, todos os anos que nós estivemos lá, que era a nossa política. E alguns sindicatos, alguns do ABC principalmente, preferiam fazer acordo individual por empresa, por conta da característica da região, que tem grandes empresas e tal. Aqui em São Paulo, com as categorias bastante pulverizadas, nós fazíamos acordo em dissídio coletivo. E aí foi que eu tive o meu primeiro contato com o tribunal, que na época era composto ainda por juízes classistas. E antes disso, eu tive contato principalmente com o Ministério Público do Trabalho. Porque o Ministério Público do Trabalho, ele que presidia as eleições sindicais. Então, eu já há alguns anos assessorando a eleição sindical,
eu me vi às voltas com o procurador, o integrante do Ministério Público do Trabalho, que presidia a sessão, e as eleições eram bastante conturbadas, elas não se davam de uma maneira democrática, transparente, havia muita fraude. Para se ter ideia, para conseguirmos, por exemplo, uma relação de votantes, quem vota nessa eleição, era uma guerra jurídica, impetrava um mandado de segurança, acontecia de impetrar um mandado de segurança, obter uma liminar, e quando está chegando no escritório com o material, vira um oficial de justiça buscar aquela lista por uma liminar dada em outro processo, dizendo que não era uma guerra. Eu me lembro de uma ocasião que nós imprimimos uma lista de votantes na UAB, na Praça da Sé, e tivemos que sair de lá no carro de um deputado da Assembleia Legislativa, aquele Arlindo alguma coisa, para fugir com a lista e copiar logo, porque a gente sabia que ia ter que devolver daí a pouco. E esse embate todo se dava com o Ministério Público intermediano. Então, eu conheci o Ministério Público do Trabalho assim, nessas eleições, e o tribunal nos dissídios coletivos. Não chegamos a ser julgados, eu nunca participei de um julgamento, porque nós sempre fazíamos um acordo. Mas isso implicava em exaustivas, cansativas e longuíssimas audiências com os juízes do tribunal, para conseguir fazer esses acordos em dissídio. Então, esse foi o meu primeiro contato com o tribunal. E o meu último contato é algo assim, eu vou até contar porque é pitoresco. Na época que tinha uma série de decretos-leis que alteravam a forma de reajuste dos salários, cada 6 meses aparecia um decreto-lei mudando alguma coisa. E nós iniciamos um dissídio coletivo de natureza jurídica, e é uma coisa que na época ninguém tinha feito, eu pelo menos nunca tinha visto nenhum. Fizemos, e esse dissídio ele foi julgado rapidamente pelo tribunal e foi extinto. E aí nós recorremos e fomos até o Supremo Tribunal. Em 88, quando eu já estava aprovado, mas não tinha tomado posse ainda, esse processo voltou do Supremo Tribunal, mandou o TRT jogar de novo. E o meu último contato foi sustentando esse processo numa reunião do Tribunal Pleno para julgar novamente aquele processo que o Supremo Tribunal Federal mandou jogar de novo. Não teve jeito, porque eu perdi de novo. Eu perdi de novo, mas esse foi o meu último contato com o tribunal, e aí em 89, em abril de 89, eu tomei posse como juiz substituto. E aí mudou tudo, porque antes eu pedia, depois eu virei juiz, o juiz tem que decidir. É uma mudança drástica, radical, algo completamente diferente. Mas eu creio que essa experiência como advogado ajuda muito, ajuda bastante no trabalho, no dia a dia do juiz do trabalho, né? A mudança do advogado para o juiz, eu creio que ela é diversa de indivíduo para indivíduo, porque há advogados que atuam de uma forma e que atuam de outra, juízes que atuam de várias maneiras, né? No meu caso, o que eu vi é que a essência continuou a mesma, de buscar a interpretação lógica, legal, justa, razoável naquele caso. A diferença é que, como advogado, você tem que convencer o juiz, tem que dizer para ele que aquela é a tese que deve prevalecer. E como juiz você não tem essa preocupação, a preocupação é de encontrar a tese, e não pedir para alguém, mas você encontrar na sua própria consciência, na sua própria maneira de pensar qual que é a tese que deve prevalecer, né? A diferença basicamente é essa. O advogado tem
uma carga enorme no trato com o cliente, né? Ele tem que atender o cliente muitas vezes não tem uma compreensão do que acontece, do que pode acontecer, e esse trato é um trato trabalhoso. E o juiz não tem esse problema. O juiz ouve as partes, ele ouve a testemunha, ele ouve o advogado, ele também se relaciona diretamente com todos os envolvidos no processo. Mas ele não tem essa angústia de explicar para o cliente o que está acontecendo, por que o juiz julgou daquele jeito e não do outro. Então, de certa forma, é menos angustiante, vamos dizer assim, a atividade do juiz. Muito embora a busca seja a mesma, né? O trabalho de busca, ou para si, ou para convencer o juiz, o trabalho é aquele, é o mesmo, né? O trabalho nas juntas de conciliação, ele era, é, pode-se dizer que era bem diferente de hoje, porque nós tínhamos a figura do juiz classista. O juiz classista, é claro que pode ter havido em algumas circunstâncias o juiz classista que tivesse uma voz ativa, ajudasse o juiz a fazer. Na grande maioria dos juízes, o juiz classista ele servia para pregoar as partes, para tentar fazer um acordo, para ajudar um pouco na conciliação, mas na produção mesmo, para instruir, julgar o processo, ele não tinha participação nenhuma. Então, nas juntas, o trabalho do juiz classista, se não fosse, não era necessário, mas também não era nocivo. Ao contrário do tribunal. No tribunal ele era nocivo, na minha opinião. Ele era nocivo. As juntas eram muito mal aparelhadas. Quando eu ingressei, não havia computador, né? Era máquina de datilografia e nós tínhamos, não raro, que comprar papel, comprar carbono com dinheiro do próprio bolso, porque o tribunal não fornecia. E as instalações eram instalações inadequadas, instalações... Uma vez eu fui substituir uma vara na Avenida Rio Branco. O prédio da Avenida Rio Branco ele era a sede do tribunal. E depois, o tribunal conseguiu o prédio da Consolação numa barganha. Esse prédio da Consolação ele foi construído para ser hotel pelo grupo Abdala, que era dono daquela empresa de cimento de Perus. Cimento de Perus. E a empresa foi uma atividade muito forte do sindicato, ela acabou sofrendo uma intervenção e foi desapropriada. Depois o governo queria devolver, não sabia como, então ele fez uma troca, ele devolveu a empresa e recebeu o prédio da Consolação, que era para ser um hotel, como sede do tribunal. E aí, na Rio Branco, instalaram no prédio todos juntas de conciliação e julgamento. Um dia eu fui fazer uma audiência, e estou lá na secretaria, o funcionário abriu um armário, um arquivo de aço, e dentro tinha um rolo de corda imensa. Aí eu perguntei, mas para que vocês mantêm essa corda aqui, né? Ah, doutor, sabe o que é? Esse prédio aqui não tem escada de incêndio, toda hora tem curto-circuito, então a nossa preocupação é se tiver um incêndio, nós vamos jogar essa corda pela janela para poder fugir. Esse é um fato real, eu vivi isso aí. Os funcionários tinham receio, tinha uma corda no prédio para poder fugir pela janela. Todo mundo se lembrava do incêndio do Joelma, que tinha sido há algum tempo atrás, que morreu um monte de gente lá. Então não tinha estrutura nenhuma. Tinha juntas instaladas em prédios, na Casper Libre tinha um que era um prédio de kitnets. A sala de espera tinha um tanque de lavar roupa. Você passava por um banheiro para chegar na sala de audiência. Era um negócio bem inapropriado. Quando eu tomei posse, eu fui presidir a 74, que era na Alfredo Issa. E esse prédio da Alfredo Issa era um prédio da FEPASA que estava alugado e era bom. Esse era o melhor prédio. De todos os vários prédios, esse era o melhor.
E eu tive sorte de ser aquinhoado com uma junta nesse prédio. E fiquei pouco tempo, porque logo em seguida, lá, não foi pouco tempo não, uns 5 anos, foi inaugurado o Fórum da Barra Funda, e onde sim eu fiquei pouco tempo, porque eu comecei, logo que eu cheguei, mudei para Barra Funda, eu fui convocado para o tribunal para substituir. Eu substituí a partir de 84 no tribunal. Antes de ser promovido, eu era reiteradamente convocado para substituir, então eu praticamente não aproveitei esse prédio novo da Barra Funda. E o que eu me lembro, e aí eu ponho até lembranças de advogado, era no final das audiências, o juiz sentava, pegava os autos e ditava a sentença para um funcionário que datilografava. Fazíamos em 7 vias essa sentença. E logo no início eu vi que isso aí seria problemático, porque o juiz substituto ele sai de uma vara, vai para outra, sai de uma, vai para outra. E aí você entrega a sentença para o datilógrafo, e aí você tem que conferir o que ele fez, e às vezes tem algum erro, e aí o que acontece é que, de repente, você tem sentença espalhada para todo canto. E foi então que eu resolvi eu mesmo datilografar as minhas sentenças. E comprei logo que foi lançado o primeiro computador. Era um IS-30, antes ainda do 286, que mais servia como máquina datilográfica, mas permitia, pelo menos, corrigir sem branquinho ou sem ter que escrever a página de novo. E outros juízes também compraram o computador. E esse computador ele só imprimia numa impressora matricial com formulário contínuo. Não havia essas impressoras modernas. Então nós fomos ao tribunal pedir para o presidente nos fornecer papel timbrado em formulário contínuo, para podermos... E nós ouvimos do presidente que ele não ia fornecer, porque imprimir sentença em formulário de computador era atentatório à dignidade do tribunal. O juiz que falou isso foi o juiz Nicolau, que era presidente do tribunal na época, que todos nós sabemos a história dele. Ele não nos fornecia papel, porque... Então nós tínhamos que montar as cópias com carbono, com papel timbrado que o tribunal fornecia, para colocar um por vez na impressora, colocava, imprimia, colocava outro, imprimia. Era um trabalho insano. E essas juntas não tinham um computador e os juízes compravam um computador, um ou dois, pelo menos para aqueles trabalhos mais, por exemplo, imprimir mandados, para a sala de audiência, para algumas coisas. Demorou muitos anos para o tribunal informatizar. Hoje nós estamos às voltas com o PJE, Processo Judicial Eletrônico, que a minha geração tem dificuldade, mas também por conta das deficiências do programa, que ele não é ainda adequado, ele ainda não está desenvolvido a ponto de atender às necessidades. Então nós temos... Agora, da máquina de escrever para o PJE foi uma distância muito grande, foi um longo caminho. E esse caminho, com indas e vindas, nós sempre fizemos e sempre trilhamos com uma produtividade muito grande, porque a Justiça do Trabalho ela é inegavelmente a justiça mais produtiva do país, né? Então nós sempre conseguimos manter a produção, apesar das condições de trabalho adversas. Quer dizer, eu digo, todos os juízes do trabalho que atuaram nessa época, tinham as mesmas condições de trabalho. Olha, os episódios que marcaram a minha trajetória, fica difícil de dizer assim, episódios pessoais, vamos dizer. Não teria episódios. Episódio pessoal, eu poderia dizer que nesses anos todos, o que mais me afligiu e o que afligiu a minha geração, não só eu, mas a minha geração, foi a falta de possibilidade de usufruir férias.
eu considero, de todos os problemas que nós tivemos, eu considero isso o mais grave. Isso me atingiu bastante. Eu vi os meus filhos crescerem sem poder tirar férias sistemáticas com eles em época escolar. E isso por uma vontade política do tribunal que não conseguia se organizar suficientemente para atender um direito básico. Um direito básico. A população fala, o juiz tem 60 dias de férias. É verdade, só que ele não usufrui. E muitos, eu sei, pelo menos 30 dias, usavam para fazer sentença, para dar conta do volume de trabalho. Essa é uma realidade, é uma verdade, né? Quando eu tomei posse no tribunal, promovido, eu tinha 12 meses de férias para usufruir. 12. É que eu não usufruí porque não me permitiram. Então, do ponto de vista pessoal, a questão marcante para mim foi essa. Agora, eu tive a oportunidade de viver uma série de... eu sou de uma geração que foi obrigada a se adaptar com muitas alterações, né? Eu aprendi um código de processo civil na faculdade, e quando eu estava quase aprendendo, eles mudaram o código, depois mudaram o código de processo civil, mudou o Código Civil e mudou a Constituição em 88. Eu me formei antes da Constituição de 88. Então, o advento da Constituição 88 foi um fato que é marcante na minha geração. Assim como as diretas, as eleições diretas que nós não tínhamos e que tivemos. Tivemos esses 2 episódios significativos, né? Mas na Justiça do Trabalho, a única coisa que foi significativa mesmo foi o fim da representação classista. Porque o tribunal, no fundo, a justiça como um todo, no Brasil, é o poder que menos se modernizou. É o que menos se modernizou. Pode verificar em todos os sentidos, da Constituição para cá, o Legislativo, o Executivo, tiveram outros parâmetros. O Poder Judiciário continua ainda com algumas amarras que vem superando a duras penas. Então, eu, resumindo, diria que os episódios que mais me marcaram foram a Constituição de 88, o fim da representação classista, né? Esses episódios são, inegavelmente, muito influentes na minha geração. A extinção dos classistas é quase um milagre. Eu não acredito em milagres, mas esse aconteceu. Porque o custo para o erário é enorme. Era enorme. Nós tínhamos 2 classistas para cada juiz togado. E só o juiz togado é que trabalhava. O juiz classista só fazia política. Até para obter férias, alguns juízes tinham que ir lá pedir para algum classista interceder a seu favor para que ele pudesse ter o gozo de férias deferido. Promoções, as promoções, por merecimento, dependia fundamentalmente do apoio do juiz classista. Senão não se conseguia promoção. Algumas instâncias do tribunal, como, por exemplo, as sessões especializadas, tinha uma sessão especializada que era presidida por um classista que não nos permitia executar certos processos. Era uma dificuldade muito grande. Ele dava liminares em mandado de segurança, mandava suspender a execução lá. Eu reputo de extremamente nociva, além de muito cara. Mas como a representação classista eram dirigentes sindicais, não os dirigentes progressistas, combatentes, não, aqueles pelegos, aqueles que tinham o sindicato como negócio. E tinham uma força política muito grande. E foi uma batalha intensa. A nossa associação, a Matra, eu me lembro de 2 presidentes que tiveram um papel significativo nessa luta, que foi a Beatriz de Lima Pereira e o Pedro Carlos Sampaio Garcia, que dedicaram praticamente a gestão a essa luta.
até que conseguimos, em um momento de lucidez do Congresso, nós conseguimos aprovar o fim da representação classista. O que possibilitou o tribunal a começar a pensar em se modernizar. E essa modernização, do ponto de vista, por exemplo, de certas competências, só veio com o reforço da emenda 45. A emenda 45 mexeu muito na questão da competência e matérias que já pela Constituição anterior, de 69, era possível dizer que era competência nossa, mas a jurisprudência não deixava. Por exemplo, a indenização por dano decorrente de acidente de trabalho. A emenda dizia que, colocava lá no rol de direitos trabalhistas, que era direito do trabalhador o seguro contra acidentes, além de indenização por acidente, que era fácil ler que aquilo era decorrente do contrato. Mas a jurisprudência dizia que nós não podíamos mexer com isso, não. Isso era questão de matéria para a justiça comum. Por exemplo, para se ter uma ideia, o mandado de segurança contra ato do presidente do Tribunal do Trabalho era julgado por um juiz federal. Não porque estivesse com todas as letras, não estava, mas a interpretação que a jurisprudência fazia era essa. O artigo 8º, que expandia a representação do sindicato nas ações coletivas para representar a categoria em vários assuntos, estava escrito lá, mas ninguém... eles liam de uma forma, de maneira que a competência não ficasse para a Justiça do Trabalho. Bom, a emenda 45 veio e resolveu essa questão, modificou muito. Né? E eu aproveito para fazer um gancho, pode parecer até um pouco forçado, mas eu tenho que dizer isso para vocês. Nós aprovamos no mês passado uma emenda regimental no tribunal, porque, de acordo com a LOMAN, a Lei Orgânica da Magistratura, que foi assinada pelo general Geisel, ela dizia que só é elegível para os cargos de direção do tribunal os integrantes mais antigos. No tribunal que tem 4 cargos, 4 mais antigos. No tribunal que tem 3 cargos, 3 mais antigos. E isso cria uma tutela de que forma que, mesmo o tribunal no seu conjunto tendo mudado de qualidade, com o fim dos classistas, no nosso caso aqui, com a criação dos 30 cargos novos, que elevou para 94 o número de integrantes, isso deu uma arejada e uma mudança de paradigma para o tribunal muito grande. Mas o pleno novo pode votar desde que seja nenhum daqueles 4. Quer dizer, é uma tutela, o pleno não pode escolher, não podia escolher em quem ele queria votar. Então, essa luta de se mudar esse quadro, ela é geral. O Tribunal de Justiça de São Paulo, já o ano passado, aprovou uma resolução tornando elegível todos os integrantes do pleno. Porque, bom, aos argumentos que se falam, ele é muito novo para ser presidente, bom, então não vota nele. É simples, se você não quer que ele seja presidente, não vote nele. Agora, proibir ele de ser candidato, isso é tutela. Uma tutela. Então, essa é uma das muitas tutelas que a Justiça do Trabalho e os outros ramos da Justiça não conseguiram superar, muito embora já existisse condições jurídicas para isso. Não havia uma tese, até o ministro Marco Aurélio do Supremo Tribunal é quem alardeava essa tese, dita em votos, em julgamento, que a LOMAN não foi recepcionada nesse ponto, porque a Constituição anterior dizia que a LOMAN iria regular a eleição do sindicato. E a Constituição de 88 não diz isso. Ela diz que vai ter uma LOMAN, o que a LOMAN vai ter, mas não faz referência à eleição. Então, o ministro Marco Aurélio defende, por conta disso, que já esse artigo da LOMAN não foi recepcionado pela Constituição de 88.
mas é mais um caso daquele que a interpretação é uma e a outra interpretação conservadora prevaleceu. Muito bem, a emenda 45, ela veio com, dentre as várias alterações, ela alterou a composição do órgão especial. O órgão especial era composto só por antiguidade. E ela veio dizer que não, agora é metade antiguidade e metade por eleição no pleno. Por conta dessa regra, alguns ministros, por exemplo, o ex-ministro Joaquim Barbosa, falou, então esse artigo da LOMAN não vale mesmo, porque se tem que ser sempre antiguidade e merecimento, nós não podemos manter uma eleição para o tribunal só com os mais antigos. É um raciocínio dele, ele raciocinou assim, e isso virou a jurisprudência. Isso virou a jurisprudência. O Supremo Tribunal Federal, hoje, vários ministros, em vários votos, está dizendo que pode. Foi por isso que nós mudamos o nosso regimento interno e conseguimos. Agora, por que nós conseguimos fazer isso? Porque não tem a classista. Se nós tivermos um juiz classista lá, a gente jamais vai conseguir fazer isso. O fim dos classistas, a ampliação do número de... Porque aquele tribunal que estava lá era um tribunal promovido pelos classistas. Agora, essa entrada de 30 novos, já não tinha classistas. Aí, 30 novos é um estouro da boiada. É um terço do que tinha. Quer dizer, não, é metade do que tinha. Eram 60 mais 30, hoje é um terço. Então, nós conseguimos modificar e dar um passo que eu considero monstruoso para construir um tribunal mais transparente, mais democrático, que vem na esteira, eu creio, nessa luta que conseguimos os grandes passos de modernização do tribunal. O fim da representação classista e a abertura da possibilidade de eleição. É o primeiro sindicato, é o primeiro tribunal trabalhista do Brasil que aprovou essa alteração. A participação da jurisprudência trabalhista do nosso regional no país é um assunto delicado, vamos dizer assim. Porque o nosso tribunal ele não tem tradição de sumular as matérias, de fazer súmula das matérias. A Comissão de Uniformização de Jurisprudência ela é uma das 3 comissões regimentais, comissão oficial que é obrigatório ter todo ano, uma é constituída para essa finalidade, mas por conta das dificuldades de compor o pensamento num tribunal grande como o nosso, essas comissões elas não surtiram muito efeito, não conseguiram elaborar muitas súmulas. Nós tínhamos pouquíssimas súmulas. Até o advento da Lei 13.015, que agora nos coloca num patamar novo, difícil e que não se sabe bem qual vai ser o resultado. Eu fui convidado pela presidente para participar da comissão, pela presidente Silvia, e confesso que quando ela me convidou e eu aceitei, eu estava com aquela visão daquela comissão que já existia no tribunal. Eu estava vendo aquilo. Eu esqueci completamente dessa alteração legal que nos obriga agora a sumular tudo. E eu me deparei com uma enxurrada, um volume, com uma situação difícil de resolver, mas que nós estamos fazendo o possível. O que acontecia é que, por dificuldade, talvez, de composição de pensamento, e por uma visão de uma situação jurídica geral,
que era completamente diferente, não se fazia a súmula. O que se diz é que a falta de uniformidade dos tribunais acaba gerando uma insegurança jurídica. Isso não deixa de ser verdade. Um trabalhador reclama e ganha. Aí o colega dele fala, você ganhou, eu vou reclamar também. Só que o processo desse outro cai com outro juiz, aí ele perde. Ele vai, bom, mas você ganhou e eu perdi, e o assunto é o mesmo. Isso é o que se chama a insegurança jurídica e que pode ser analisado em vários aspectos. Muito bem, quando se chega a um ponto de exacerbação dessa insegurança jurídica, o pêndulo chegou lá numa ponta e ele volta para o outro lado, e nós estamos vivendo esse refluxo, esse movimento, em que se hoje busca uma segurança total, vamos dizer assim. Por quê? O meio termo seria os mecanismos normais de uniformização funcionarem. Então, nós temos na cúpula o TST, que deveria conseguir refletir a melhor tese em cada matéria para o Brasil inteiro, e que todos acompanhassem. Mas o TST, perto do nosso tribunal, se pegarmos o nosso, a segunda região e a 15ª, o TST é um grão de areia no deserto. O TST simplesmente não dá conta. Ele não consegue. Para você ter uma ideia, nós temos uma média de 400 pedidos de recurso de revista, de subida de recurso de revista por mês. Os ministros não dão conta desse volume de trabalho e tenta-se fazer de tudo e não se conseguiu. Então, a ideia que alguém teve foi essa da Lei 13.015, que, segundo consta, ela tinha uma outra dinâmica, mas ela foi retalhada no Congresso. Os congressistas acabaram dando palpite e modificando pontos, que acabou criando situações um pouco difíceis para se resolver na prática. Essa é a verdade. Então, aquele enunciado que qualquer estudante de direito sabe, desde o primeiro ano, nenhuma questão será julgada novamente, a questão da efetividade da coisa julgada, não se mexe na coisa julgada, aquilo lá foi jogado no lixo. Então, hoje, a turma julga uma coisa, dá lá um acórdão, publica um acórdão julgando um processo, e aí a súmula diz outra coisa, aquele processo volta, eles têm que rever aquela decisão. É uma coisa que, para a nossa cultura jurídica, é grave. Ela é difícil de aceitar. Então, a tarefa é essa, a tarefa é cumprir essa lei e unificar a jurisprudência. Como eu disse, o nosso tribunal não tinha a tradição de sumular e nem de emendar acórdãos. Para você ter uma ideia, o acórdão, o regimento interno diz que tem que ter uma ementa. O CPC também diz que todo acórdão tem que ter uma ementa. A ementa é aquele resumozinho que sintetiza a tese principal que foi julgada ali. Mas até por dificuldade de compor essa ementa nas turmas, os juízes votam e às vezes se dispõem com a ementa. Um é a favor, outro é contra, outro quer mudar a ementa do outro, aí acabam não fazendo a ementa. Então, nem ementa a maioria dos nossos acórdãos tem, o que dificulta, inclusive, a pesquisa. E o outro aspecto é que o TST ele não reflete proporcionalmente o tamanho da segunda região e da 15ª do Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo concentra a grande maioria das ações do movimento social, da população. O Estado de São Paulo tem um PIB maior que o da Argentina, que é o segundo país da América. Mas isso não é refletido no tribunal. Então, nós temos um TST hoje que tem um ministro de São Paulo que nem paulista ele é carioca, mas ele passou por aqui e ele virou ministro no TST. Tem vários mineiros, vários gaúchos,
mas São Paulo não tem essa representação. E por conta disso, a jurisprudência do TST é culpa nossa de não ementar, de não sumular, de não defender as nossas posições, e também por não levar a nossa experiência para lá, faz com que ela não tem sido muito influente. Às vezes nós sentimos que uma decisão reiterada nossa influencia. Não vou dizer que influencia, mas pelo menos é considerada, né? Mas no mais das vezes nós nos deparamos com decisões que não levam em conta certas peculiaridades nossas. Então a nossa preocupação ela tem sido de sumular, sem afrontar o entendimento já consagrado no TST, que às vezes parece ser contra, porque a nossa situação peculiar é um pouquinho diferente. Então, nós não podemos... às vezes, aconteceu em sessões passadas, o Tribunal Pleno aprovar uma tese frontalmente contra o entendimento do TST. Já aconteceu. Mas também não dá para nós ficarmos repetindo aquele entendimento do TST. O Pleno é livre na aprovação dessas teses que devem prevalecer. E a dificuldade maior que nós estamos sentindo é como formular isso contemplando as nossas peculiaridades. E, às vezes uma súmula que parece que resolve a questão, ela resolve numa empresa lá do Piauí, mas numa empresa aqui de São Paulo é bem diferente. É quase o mesmo assunto, mas não é igual. Então, o nosso trabalho tem sido esse. Tem sido... E nós saímos na frente, inclusive dizem que os outros tribunais nem começaram a fazer ainda. Nós começamos com... É tudo novo, tudo está sendo criado e inventado, né? Nós criamos um procedimento próprio por resolução, à margem do regimento que nos amarra muito, e estamos, em cada tema, pesquisando o pensamento de todos os desembargadores do tribunal. E isso envolve, aí nós sentimos a mesma dificuldade que o TST deve sentir, porque nós não temos acordos ementados, então aí dificulta a nossa pesquisa. E também nós temos aquele problema do juiz que mudou de opinião, ou porque ele mudou por conta própria, ou porque ele mudou para acompanhar uma opinião do TST que às vezes nem é a dele. Ele mudou só para acompanhar o TST. Então existe uma série de ramificações que dificultam um pouco. Mas a nossa tentativa tem sido a de aproveitar essa oportunidade que nos foi imposta pela lei, que muitos até contrário, no seu íntimo é contrário, mas acaba fazendo porque tem que cumprir a lei. Nós conseguimos criar súmulas que reflitam de fato a nossa realidade, a realidade da segunda região. Então nós já tiramos 20, né? Parece pouco, mas não é. E temos aí mais uma lista de umas 40, 50, pelo menos, para a curto prazo levar para o Tribunal Pleno. Então, tem sido um trabalho, para mim, muito gratificante, porque eu estou aprendendo muito. Esse fato de pesquisar e analisar a decisão de todo mundo, eu estou aprendendo bastante com isso. E tem servido também para criar um certo debate desarmado no Pleno. Porque não é uma proposta de súmula que eu inventei. Eu não estou inventando nada. Nós somos eu, o Mauro Vinhoto e o Sidney. Nós estamos propondo súmulas que reflitam as posições do tribunal, o que está publicado. Então, nós sempre temos 2 ou 3 propostas para o pessoal escolher uma. Mas não é a minha opinião, é a opinião do tribunal. E isso está está conseguindo adesão amigável, né, dos integrantes do tribunal, que estão se esforçando por cumprir a lei e estão vendo que isso está sendo feito de uma forma discutida, transparente, sem imposição nenhuma. Aí a maioria ganha. O que a maioria decidir, está decidido. Mesmo que eu, por exemplo, já fiquei
muito contrariado com alguma coisa que aprovaram lá, mas eu não posso fazer nada. Foi o que a maioria aprovou, é aquilo que está valendo. Então, esse momento, ele vem nesse rumo da modernização que nós estamos fazendo atrasada. A modernização atrasada, que o Poder Judiciário é o que menos se modernizou, é o que mais resistiu às transformações trazidas pela Constituição de 88, e tem coisas que estão tendo que ser reafirmadas, que já dava para você ler no texto original, mas que estão sendo reafirmadas para que se consiga avançar. Essa história de julgar só com base em súmula, ela é um pouco ruim, porque ela coíbe a criatividade. Aí você pega, nós temos aqui o quê? 400 juízes titular, 400, mais ou menos, 300 e tantos. Mas tem quase 700 juízes de primeira instância. Que são juízes capazes, com mestrado, doutorado, alguns que estudando, muitos professores, que ouve a parte, ouve a testemunha, ouve o advogado, que vive o direito ali, dinâmico. E esse juiz ele tem ideia, ele tem pensamento. Agora, você falar para ele que você não pode fazer, você tem que julgar de acordo com essa súmula aqui, é um negócio que dói o coração. É um negócio que ninguém é muito a favor. Né? O que nós temos? Uma situação de quase inviabilidade do TST fazer frente a todo esse conjunto de processos, né? E temos a necessidade de fazer o pêndulo chegar um pouco aqui no meio. O que estão querendo fazer, o que a lei faz, é jogar o pêndulo lá para outra ponta. Né? E nesse rumo vem várias coisas, a questão do recurso repetitivo. Existem outras matérias processuais que foram regulamentadas recentemente e que nós ainda nem sabemos direito como se faz isso, mas o fato é que o direito brasileiro está vivendo um novo momento, está vivendo um momento excepcional. E o que nós estamos tentando fazer no nosso tribunal, que está bastante renovado, é procurar contemplar o pensamento mesmo da maioria de uma forma discutida, de uma forma consciente, sabendo o que nós estamos fazendo. Né? Não afrontando as súmulas, mas também não copiando súmula. Né? Tentando validar as nossas peculiaridades. Esse é o trabalho que nós estamos tentando fazer na comissão de uniformização, que é outra comissão do que era antes. Hoje, essa comissão ela tem um trabalho muito grande para fazer, muito grande. Bom, os desafios que o TRT2 tem daqui para frente, um deles é esse. Porque eu me lembro que quando eu era estudante ainda, eu pegava um acórdão do Tribunal de Justiça e era uma aula de direito. Né? De uns tempos para cá, isso eu não vejo bem assim, eu vejo esses acórdãos um pouco diferentes. Né? E com a Justiça do Trabalho, nós temos material humano e temos qualidade técnica para tentar fazer isso, para tentar fazer com que esses acordos sejam tecnicamente adequados, tecnicamente quase perfeitos. Perfeição não existe, mas quase perfeita. Um desafio é nós conseguirmos criar essas súmulas e continuar julgando, e inclusive encontrar um caminho a médio prazo de rever certas súmulas do TST, que o TST jamais vai aceitar isso. Mas vai chegar um momento que o TST vai ter que estabelecer um procedimento de revisão de súmula, porque até súmula vinculante do Supremo tem processo de revisão. Mas a súmula do TST não tem previsão para revisão. Então, um desafio é esse. O outro desafio,
que eu vejo do tribunal é ingressar de vez na modernidade. O tribunal precisa de uma reforma administrativa urgente. E eu vejo que a continuidade desse processo vem com essa possibilidade de alteração, de eleição. E aqui eu vou dizer uma coisa bastante sensível, que é uma opinião minha. Opinião minha. O tribunal ele é dirigido por funcionários. A verdade é essa. É dirigido por funcionários que estão em certos postos, não obrigatoriamente pela competência. O nosso tribunal, assim como qualquer órgão, ele também está sujeito ao nepotismo. E nós vemos que existem setores que não funcionam direito, e quando se cobra, fala, mas não tinha jeito. Mas não dava para ser de outra forma. Existe uma cultura de justificar e fundamentar o que está aí com um simples e ingênuo argumento de que não é possível fazer de outra forma. Mas não se possibilita que alguém mude isso. É impossível mudar isso. Então, o tribunal, nós não sabemos onde estão os funcionários, quem são e o que estão fazendo. É uma coisa básica, qualquer tribunal, qualquer órgão público deveria ter uma relação. Está aqui os funcionários que nós temos, eles estão lotados em tal e tal setor, eles estão fazendo isso, aquilo. Nós não temos isso. Então, a questão do priorizar o administrativo e priorizar o judicial é uma questão muito sentida na primeira instância. A primeira instância reclama muito que tem falta de funcionário, e a administração fala, eu não posso dar porque eu não tenho. Mas aí o juiz olha e ele vê que ele tem muito funcionário no setor administrativo que poderia não é necessário, ele poderia ser deslocado para outra função. Né? A gente olha e vê que tem diretores aí que presta concurso para motorista e vira diretor geral. Ele é muito capaz, então por que não prestou concurso para analista, se ele é capaz? Não é verdade? Não, ele prestou concurso para motorista e virou diretor. Isso tem que ser visto. Tem setores aí que lidam com questões importantes. Por exemplo, nós acabamos de falar, o recurso, nós temos a questão o setor que examina a admissibilidade do recurso de revista. Ele é integrado por pessoas que eu já vi resultados desse setor que me levam a pensar que eles não estão capacitados para fazer aquilo que estão fazendo. E tem motoristas trabalhando lá, com um cargo de CJ alguma coisa. Né? E nós temos um material riquíssimo. O tribunal tem um corpo de analistas que é aprovado num concurso. Pelo menos, um dos últimos concursos que eu tive olhando, concurso com grau de dificuldade, se não maior, igual o concurso da magistratura. E esses candidatos que são aprovados nesse concurso, inegavelmente, são capacitados. Funcionário com alto nível. E que está empurrando um carrinho lá. Está empurrando o carrinho. Aí você pega um outro que passou no concurso para motorista e está com um CJ não sei das quantas. E isso é imexível. Isso é imexível. Certas coisas, eles falam que não pode, que não dá, que não tem jeito, como uma desculpa para não mexer. Então, o que acontece? Existe um staff dirigente encastelado há décadas. Tem gente com 20 anos, 25 anos no cargo. E a eleição dos mais 4, uma em 10 elege alguém com algum predicado, com alguma vocação. Os outros 9, ele não vai passar de uma rainha da Inglaterra. Ele vai
ocupar o cargo, vai posar para os fotógrafos, vai dar entrevistas, vai comparecer a recepções, vai receber comendas, mas não dirige nada, não faz nada, não manda nada. Manda sim. Se um amigo pede um favor, ele fala, atenda o meu amigo, aí o amigo é atendido. Faz benesses, distribui benesses, mas não assume. O regimento interno do tribunal ele foi reformado em 74. E lá no último artigo puseram um artigo dizendo assim, que em 6 meses deveriam aprovar o regulamento geral de pessoal. Seria um regulamento geral de pessoal que diria onde vão os funcionários, os cargos, tudo mais. Isso é de 74. Quantos anos? Não. Não, minto, não é 74. Errei a data. É de 2004. 2004. Se não me falha a memória, é de 2004. Eu sei que quem fez o anteprojeto foi o Rafael, e ele, na época, não era nem desembargador ainda. Mas até hoje não foi cumprido esse artigo. E toda vez que alguém cobra, eles falam que alguém está fazendo. Alguém está fazendo. Mas não acontece. Então, eu acho que o grande desafio do tribunal hoje é ser um tribunal justo e transparente. E não se trata de ser contra este ou contra aquele, ou de fazer uma caça às bruxas, mas se trata de criar mecanismos adequados para favorecer o funcionário competente estar no lugar de acordo com a sua competência. Isso não é difícil de fazer. É só abrir uma inscrição interna para, por exemplo, analistas interessados em trabalhar no setor de recursos de revista. A escola faz um cursinho para eles e presta um concurso interno. Quem for os melhores vão. É simples. Né? Quantos funcionários nós temos em tal setor? É necessário mesmo tantos funcionários assim nesse setor? Nós não teríamos que mandar esse funcionário lá para a vara para preencher uma função essencial de prestação jurisdicional, ao invés de ficar aí? Quer dizer, a minha visão é que se faça uma reforma administrativa e essencial, transparente, sem que se incumba uma comissão escolhida lá pela presidente por indicação de alguém. Porque o que eu vejo até agora é quando eles falam em reforma, eles primeiro falam assim, bom, eu tenho Cicano, Beltrano, que cargo que vai para ele, que cargo que vai para ele. Eles começam pelas pessoas e atribuem um cargo, e não criar um cargo para ir buscar a pessoa. Isso é o que eu tenho visto. Eu estou há 25 anos na magistratura. E as mudanças são muito lentas. Quando eu era juiz substituto, os juízes eram designados, alguns para varas mais tranquilas, varas do que a gente chama de interior da região aqui, que ele podia ir lá 1 ou 2 vezes por semana e liquidava o assunto. E outros pegavam só varas pesadas. E aí o que se dizia é que tinha um rodízio, uma lista, e que era de acordo com o rodízio. O que coube a ele foi aquilo, o que coube a você é isso, fique quieto. Aí quando o juiz chegava lá para falar com a funcionária encarregada das designações, a secretária da presidente designada, encarregada das designações, ela tinha lá um papel na mão, se você fosse olhar assim, ela fazia assim, ela não deixava ver. Era secreta. A lista era secreta. Aí quando a presidente era Dora Vaz, nós fizemos uma comissão e fomos cobrá-la. Aí ela pediu para os funcionários que tinha que fazer, que dar publicidade a essa lista. E aí disseram a ela que aquilo era impossível, que não tinha jeito. É muito complexo. E como eu sabia que... Eu sabia porque um colega meu que tinha feito me contou. Tinha
um programa prontinho lá no sistema do tribunal para fazer isso. Era só alimentar com dados. Eu falei para a presidente Dora, presidente, esse programa existe, está lá no computador, é só. Aí ela chamou o pessoal e determinou, vocês vão usar esse programa. De lá para cá, os juízes substitutos têm acesso ao rodízio. Mas você veja que custo foi para uma coisa tão simples. Por que o juiz não tem direito de saber para onde ele vai ser designado e se o outro está sendo privilegiado? Se o outro recebe uma vara com pouco movimento, enquanto ele é obrigado a aceitar uma vara com muito movimento, sem critério. Por que ele, não eu? É um exemplo, essa é uma prova. Não é? Isso é uma prova. Eu cito isso como prova de que a administração desse tribunal, em muitos momentos, comete atos que não são aceitáveis. Isso, para mim, é um ato inaceitável, que vinha sendo feito. Então, hoje eu coloco como grande desafio, eu acredito nisso, a partir da possibilidade de que algum colega com vocação, e você tem muita vontade, é um sacrifício muito grande. Se for para ser presidente e ficar lá só aproveitando os benefícios do cargo, é uma coisa. Agora, ser presidente efetivo é um negócio que depende de uma boa vontade, uma dedicação muito grande da pessoa. Eu espero que isso aconteça, porque nós temos gente lá para isso. Não tem colegas lá aptos a exercer. Então, o grande desafio para mim do tribunal, do nosso tribunal hoje, é conseguir implementar uma reforma administrativa que acabe com os últimos ranços de autoritarismo, que privilegie o colegiado, que se construam ideias e posições no tribunal pleno. O tribunal pleno tem que decidir certas questões, e não o funcionário. E que nós tenhamos isso como política judiciária. O tribunal faz um programa estratégico. É ininteligível, é subjetivo. Eu duvido que alguém me demonstre algo praticável nesse plano que eles fazem. Agora, esse plano é feito assim. Um dia antes da sessão, ele é dado à luz para que todos tomem conhecimento. É um calhamaço desse tamanho, cheio de uma linguagem toda rebuscada, diz coisa com coisa. E aí o pleno fica olhando para aquilo e o pessoal fala, tá bom, aprova isso aí. O tribunal precisa de um plano de verdade, verdadeiro. Plano verdadeiro, não uma brincadeira. Esse plano que tem é uma brincadeira. Brincadeira de mau gosto. É subjetivo, é impreciso, não tem objetivo nenhum. Então, isso tudo tem que ser construído por esse tribunal que está aí, que eu espero que consiga. Essa é a minha esperança. Essa é a esperança de muita gente. Né? Que o juiz não ficar só enterrado no seu trabalho, na sua labuta de julgar processo, que é o que ocupa 99% da vida de todo mundo, mas que ele tenha um tempinho para lançar um olhar na administração, e um olhar coletivo. Não é para tirar um e pôr o outro. Não é isso que eu quero. Não quero que tire um e põe o outro. O que eu acho que é essencial é que todos participem. É que se construam políticas judiciárias coletivamente deliberadas pelo Tribunal Pleno. A importância do TRT na minha vida é enorme, porque é praticamente quase metade da minha vida eu passei trabalhando nesse tribunal. Eu estou com 63 anos e há 25 eu estou na magistratura do trabalho. Então é um significado muito grande. Nesse período todo eu vi muita coisa, passei por muitos momentos, foram muitos processos. E é gratificante participar
da atividade judicial, que é uma atividade... o juiz, a pessoa tem um problema, duas pessoas têm dois problemas, muitas pessoas têm muitos problemas. E todos eles trazem para o juiz resolver, porque o juiz sozinho tem que resolver um monte de problema, que são questões de direito do cidadão. E isso é gratificante, você poder participar dessa decisão é gratificante. E eu não fiz outra coisa nos últimos anos a não ser trabalhar na Justiça do Trabalho. Então a importância é enorme, é parte da minha vida. Eu me profissionalizei 10 anos advogado, o resto foi como juiz da segunda região. Então eu diria que é muito, muito importante. Falar sobre a Justiça do Trabalho, na minha passagem pela Justiça do Trabalho, é falar de tudo aquilo de bom que nós fizemos e falar também das dificuldades que nós encontramos, né? E que eu acredito na melhoria. Eu nunca achei que isso não tem jeito, eu nunca me escondi, vou para casa e fico lá quieto. Eu sempre acreditei que o tribunal pode melhorar. E ele amadurece, ele cresce, ele se transforma. E o que eu finalizo dizendo isso, que eu acredito que esse tribunal, talvez eu não esteja mais lá, mas porque não fico muito tempo ainda, mas eu creio que ele tem uma tendência séria a ser muito melhor ainda, melhorar bastante.